E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renol, professor aqui do Parabólica, e hoje, se você chegou até aqui, seguindo aí todos os processos, você assistiu a nossa live de revisão de filosofia medieval. E conforme a gente tem construído aqui no canal, hoje é dia de responder as questões referentes àquela live. Questões sobre os filósofos medievais. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, porque tem história, filosofia, sociologia, história da arte, tem muito conteúdo aqui, gente. Me siga nas redes sociais, eu estou tentando fazer uma campanha para as redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, para continuar fazendo esse trabalho por lá, inclusive ele sendo uma extensão aqui do canal Parabólica. Eu sei que tem muita gente que já segue, @opedrorenault, as minhas redes sociais. Acho que é muito importante seguir nas duas, tá? Pra gente continuar crescendo. Eu vou continuar falando isso sempre aqui, acho que é importante. E também na Twitch, twitch.tv/parabólica online, eu vou deixar o link das minhas redes sociais no comentário fixado, se você puder clicar, se você puder seguir nas redes, acho que é muito importante pra mim, é muito importante pro crescimento do canal, certo? Eu fico olhando pra câmera de baixo porque eu tenho duas câmeras, tem que olhar pra de cima. Importante destacar também, lá na Twitch a gente já fez essas questões, inclusive. Quando eu preparei esse material, eu já respondi, selecionei ao vivo lá em live e respondi também durante essa semana. Então é interessante que vocês sigam lá. Dados os devidos recados, vamos tomar aquela aguinha basicona, né? Vamos responder questões aí sobre Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, e o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Anselmo da Cantuária é mais raro. São questões de Enem que eu selecionei aqui para vocês. Inclusive a primeira, que acho que vocês já estão vendo aí na tela, é a primeira que foi cobrada nesse último Enem, que é o Enem digital. Santo Agostinho é muito recorrente no Enem, gente. Tem que entender Santo Agostinho. Por isso a importância dessa live que a gente fez, dessa revisão. Olha só, vou começar a ler aqui. Não é algo muito difícil, mas a gente fez a revisão. Sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, então Deus prevê tudo o que vai acontecer no futuro. Entretanto, nós queremos livremente aquilo que queremos. Porque se o objeto da presciência divina é a nossa vontade, é essa mesma vontade assim prevista que se realizará. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência. Essa discussão, o livre-arbítrio em Santo Agostinho, tem vídeo aqui no canal sobre livre-arbítrio, é recente, inclusive, que a gente fala de livre-arbítrio em Santo Agostinho, e tem também a nossa revisão que a gente falou sobre isso. Essa discussão proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona indica que a liberdade humana apresenta uma... Deixa só para a gente entender um pouquinho do texto. Ele está falando assim, então, que Deus prevê o futuro. Deus prevê, então assim, porque se o objeto da presciência divina, o que ele quer dizer com presciência? Você ter ciência de Deus, certo? Aí tem que lembrar o conceito de livre-arbítrio em Agostinho de Hipona. Qual que é o conceito de livre-arbítrio em Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona dizia que nós, seres humanos, tínhamos livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio vinha na nossa capacidade de escolha entre o bem e o mal. E é antes de Deus. Tá, isso é importante saber. Na nossa capacidade de escolha entre o bem e o mal, se a gente escolhe o bem, a gente está indo para o lado certo. Se a gente escolhe o mal, a gente está se afastando de Deus. O mal, segundo Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ele é o distanciamento de Deus, ou a ausência de Deus. Ele não é cria de Deus. Certo? Então, essa discussão proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona, mas Deus que nos dá esse direito ao livre-arbítrio, é isso que ele está querendo dizer. Indica que a liberdade humana apresenta uma A, natureza condicionada, B, competência absoluta, C, aplicação subsidiária, D, utilização facultativa e E, autonomia irrestrita. Para pensar sobre isso que a gente falou, qualquer coisa você dá um pausa no vídeo aí, lê o texto novamente, que acho que é muito importante. A alternativa correta, vou explicar, vou falar a alternativa correta e aí eu explico. A alternativa correta é a alternativa A, natureza condicionada. Temos livre-arbítrio. Temos, a liberdade existe, segundo Santo Agostinho, mas essa liberdade ela é condicionada, porque foi Deus que te deu a condição de ter essa liberdade, e essa liberdade é naquele momento de escolha entre o bem e o mal. Então é condicionado, vocês concordam? Você tem o livre-arbítrio por natureza condicionada. Olha só o que ele fala lá, vamos no texto recorrer de novo. Ó.
Porque se o objeto da presciência divina é a nossa vontade, presciência então antes de Deus, é a mesma vontade que assim prevista que se realizará. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência. Deus vê esse teu ato livre com antecedência. Então é uma natureza condicionada por Deus. Não está falando de competência absoluta, não é absoluta, é justamente o contrário. Aplicação subsidiária é aquele tipo de resposta que eles colocam para tentar confundir você. Utilização facultativa, não, você tem esse livre-arbítrio, você tem essa liberdade na presciência divina. A gente viu aqui, não é facultativo. E é uma autonomia irrestrita. Não é irrestrita, é restrita. Restrita à vontade de Deus. Deus é tudo, segundo Santo Agostinho, tá? Só vocês lembrarem isso. Vamos partir para a nossa segunda questão. Enem 2018, agora uma questão sobre Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Então Deus existe e a gente não pode conceber nada maior do que Deus, é isso. É legal você ir destrinchando o texto, né? Funciona como uma revisão sobre uma revisão da revisão, inclusive. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Então, se aumentou a realidade, tem mais do que só no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Então ele está falando que existe no pensamento e existe na realidade, Deus. Eu quero só lembrá-los que, de maneira bem simples de dizer isso, porque tanto a obra dos filósofos Santo Agostinho quanto Tomás de Aquino, é importante destacar, são obras extremamente pesadas à leitura, difíceis de difícil compreensão, e são obras muito, muito, assim, por décadas elaboradas pelos dois doutores da igreja, assim também como o Anselmo da Cantuária. São obras complexas. O que a gente faz aqui é tentar transformar essas obras como uma maneira que você entenda de forma mais visando o Enem ou outros vestibulares também, o Enem e demais vestibulares. Então, gente, por essa concepção de uma maneira bem simples, a gente costuma dizer, assim como Agostinho ele foi um neoplatônico, o Tomás de Aquino, a gente abre bastante aspa aí, é conhecido também por cristianizar muitas das ideias de Aristóteles lá do mundo antigo. Então, vamos lá. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por a. Reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. B. Sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. C. Explicar as virtudes teologais pela demonstração. D. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. E justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Então para pensar sobre Aquino, né, ou São Tomás de Aquino. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada. Ele fala: se Deus existe no pensamento, existe na realidade também. Alternativa B de bola. Sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. O Tomás de Aquino ele defende a existência de Deus, então é a fé. A fé está em primeiro lugar. Só que ele tenta sustentar racionalmente uma doutrina alicerçada na fé. Racionalmente no sentido de tentar colocar em prática, tentar mostrar com exemplo. Só vocês lembrarem do Tomás de Aquino, as famosas teorias do Tomás de Aquino, os argumentos, as vias de Tomás de Aquino, que se assemelham em certa parte aos conceitos metafísicos de Aristóteles, aos conceitos da teoria das causas de Aristóteles. O Tomás de Aquino é aquele que tenta mostrar para você, ele tenta explicar, diferente do Agostinho, que o Agostinho ele não se preocupa tanto em explicar isso. O Tomás de Aquino, como é um filósofo é um pensador já do século XIII, então a gente já está no período de Baixa Idade Média, de grandes transformações na Europa. O Tomás de Aquino ele tenta dialogar mais com a razão do que o Agostinho. Muito mais do que com Agostinho. Então Tomás de Aquino ele tenta explicar a existência de Deus com elementos racionais.
certo? O Agostinho ele fala assim, não, é a fé e pronto. O Tomás de Aquino não fala, não, tem a razão, tem a racionalidade, porém ela é alicerçada pela fé. Só existe isso porque Deus existe e a gente tem que ter fé em Deus. Isso é a teoria das vias, né? A via motor, por exemplo, vocês lembram disso? A gente falou isso em revisão. Se você for regredindo para chegar até um ponto, para saber o movimento das coisas, como que essas coisas se movimentam, você vai chegar na primeira via. O primeiro motor é Deus. Então por aí vai. Até você chegar na via do governo supremo, que é preciso ter um motivo da gente existir, porque a gente não pode estar existindo aqui à toa. A primeira via, o primeiro grande motor do governo supremo só pode ser Deus. Tem a via das comparações, né, que ele faz e tudo. Então ele tenta sustentar. Vale lembrar que o Tomás de Aquino, muito do que ele está fazendo isso é para dialogar mesmo com o período dele, com o tempo presente dele, que é um período de transformações, um período de muitas pessoas, inclusive, se desvirtuando, se desviando dos dogmas cristãos. Então ele está tentando dialogar com isso, certo? É importante destacar. Por que as outras, então, estão erradas? Fala reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Ele está tentando dialogar. É muito mais. Assim, dialogar acho que é muito forte para falar de um membro do clero, do alto clero, dentro da escola da patrística, da escolástica, desculpa, onde o ensino começa a ser estudado religioso nas primeiras universidades europeias e tal. Mas é muito mais um diálogo do que uma perseguição. Perseguição não, muito mais um diálogo, uma tentativa de estabelecer um contraponto ali contra os heréticos do que uma reiteração fixa, sabe? Contra os heréticos. Ele tenta provar aos heréticos, né? Ou aos ateus, né? Aos infiéis que Deus existe, que eles estão errados. Ok, a C fala assim, explicar as virtudes teologais pela demonstração. Não há uma demonstração aqui. Não está fazendo uma demonstração especificamente, certo? Então corta essa. A B diz assim, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Ele também não está flexibilizando nada, absolutamente nada aqui, tá? E a E fala assim, justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Opa, ele não está falando também que está livre de dogmas. Tem que tomar muito cuidado com isso, depois de achar assim, ele era um cara que então falou assim, dane-se a igreja e vamos fazer diferente aqui e tal. Não é isso. Tem que tomar muito cuidado. Falar assim, nossa, Tomás de Aquino era radical, talvez fosse. O Agostinho em sua época foi também, viu? Só para explicar. Mas está dentro de um conceito da própria igreja, do clero. Compreendido isso, bora para a última questão nossa aqui de hoje. Uma questão importante também. Voltamos agora a estudar Agostinho de Hipona. Espero que vocês estejam acertando essas questões aqui que a gente está fazendo, gente. Esse Enem foi de 2015, Enem em Pessoas Privadas de Liberdade. Vamos lá então. Se os nossos adversários que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, há quem diga que a natureza não foi criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estejam certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, deixariam de proferir tantas mentiras, inverdades. Como há de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males? Pois sendo ele fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Então ele está falando, vocês estão falando aí que existe uma natureza que é não criada por Deus, certo? Deixa eu ler ali de novo. Como de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto a dos males. Pois sendo ele fonte suprema de bondade, esse ponto é muito importante, tá? Nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Qual que é a natureza de Deus? É a bondade. Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, por quê? Porque ele está falando, não dá, não tem que atribuir a origem do mal. Mas por quê? Essa aí é aquela famosa questão que o texto te falou, tá? São raras, não são todas que são assim, mas algumas sim, tá? Mas é preciso saber o conteúdo de Agostinho aqui. Tem que saber por quê. O surgimento do mal é anterior à existência de Deus. B. O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. C. Deus apenas transforma a matéria. Essa aqui é uma questão até um pouco mais difícil, na minha opinião. Que é, por natureza, má. D. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. E
Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Dialética enquanto contradição. Ele se limita só a administrar a dialética, a contradição. Fica administrando. Pare para pensar. Lê o texto de novo, acho que é importante. Vou falar a resposta certa. E se você pegou bem essa parte final, que diz assim, ó, pois sendo ele fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Só que tem pegadinhas importantes aqui nesse texto aqui que eu falei na Twitch, inclusive. Ó, pois ele, sendo ele, fonte suprema de bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Por conta dessa frase, por conta dos nossos conhecimentos sobre Agostinho de Hipona, a alternativa correta, D de dado. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. Está falando no texto. O Agostinho de Hipona, só para explicar, ele diz que o mal não é criação de Deus. Mas aí vocês têm que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque senão você pode cair na pegadinha de uma resposta aqui. Não é criação de Deus. O mal, ele se prolifera pelo afastamento das ideias de Deus. Quando você se afasta de Deus. Lá no livre-arbítrio, conecta com a primeira questão que a gente fez, quando você escolhe o mal, você está se afastando de Deus. Então o mal prolifera. O mal não é criação de Deus, ele é a ausência de Deus. Então, ó, por ser bom, Deus não pode criar o que ele é oposto, o mal. O Agostinho de Hipona, se você questionasse o Agostinho de Hipona e falasse assim, por que Deus criou tudo isso aí, um mundo tão bonito e tal, eu falo assim, não se questiona, é um grande exemplo para a gente de sua bondade suprema. Então ele não cria coisa ruim, não cria o mal. Tá? Então a alternativa D. Mas vamos ver por que as outras estão erradas, porque pode ser que alguém aí tenha colocado uma outra, pensado numa outra alternativa, e eu preciso explicar isso para vocês. É um pouco complexo, mas assim. Primeiro pela E, vamos subindo, tá, gente? A E diz assim, Deus se limita a administrar a dialética a existência entre o bem e o mal. Ok, ele não se limita a administrar a existência, a dialética. Ele não fica se limitando, sabe? Vou administrar o que é bem e o que é mal. Não. A C está errada por quê? Deus apenas transforma a matéria, que é por sua natureza má. Tanto essa quanto a A, elas seguem o mesmo preceito e as duas estão erradas. Eu vou falar da C e da A. A Deus fala assim, ó, a C fala assim, Deus apenas transforma a matéria, que é por natureza má. E a diz assim, o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. A matéria não é por natureza má. Deus transforma, vai lá e transforma. Não é por natureza má. O Santo Agostinho não falou isso. E se você falar de natureza má, você remete muito mais a Thomas Hobbes na modernidade do que a Santo Agostinho. E a A está errada por quê? O surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Prestem minha atenção. Na concepção de Agostinho, e eu falei isso em live, em revisão, Deus é o criador do espaço e do tempo. Deus criou o passado, o presente e já está criando o futuro. Então, o que existe antes de Deus criar o tempo e o espaço? Não existe antes da presença de Deus. Na presciência divina, não existe. Por quê? Por que não tem? Porque se ele criou o tempo, o que tem antes do tempo? Olha só. Agostinho é aquele que fala assim, te dá um tapão na cara e fala assim, fica quieto, respeita Deus. É isso. Então não existe esse negócio de o surgimento do mal é anterior ao quê? Se o antes só existe a partir da presença de Deus. Compreenderam? Mas você pode questionar, você pode discutir, você pode criticar, você pode não concordar. Eu estou explicando o que Santo Agostinho falava, o que ele pensava, o que ele dizia, certo? Então pronto, então tanto a C quanto a A também estão erradas. Pode ter sido gente aí que marcou a B, isso eu expliquei inclusive em live na Twitch, que fala assim, ó, o mal enquanto princípio ontológico independe de Deus. Primeira coisa, muitas pessoas podem ter pensado assim nesse sentido. Princípio ontológico, vamos pensar em princípio ontológico. Princípio ontológico é entender a origem do ser enquanto ser. O mal, enquanto a origem do ser, independe de Deus. A questão do independe de Deus é o seguinte, professor, mas você falou que se o mal não é criação de Deus, então ele independe de Deus. Mas independe até que ponto? Porque se é o afastamento de Deus, então não independe de Deus. Vocês compreenderam isso? Se o mal ele é a ausência de Deus, há um certo grau de dependência. Porque onde Deus não está, o mal se prolifera. Então, cuidado com esse independe, porque ele leva ao nosso erro. Vocês compreenderam isso? Independe até que ponto? O mal não é criação de Deus.
Agostinho fala isso, a gente viu no texto, a alternativa correta diz isso mesmo. Como ele é uma fonte suprema de bondade, ele não pode criar o que ele é oposto, o mal. Você está supondo, então, que Deus cria indiretamente o mal porque é a ausência dele. Peraí, mas aí você tem que lembrar da concepção do livre-arbítrio, que é a escolha do ser, o princípio ontológico, que é a escolha do ser, é o ser que escolhe. Ele vai seguir o caminho do bem ou o caminho do mal, que é aquele livre-arbítrio na presciência divina lá que a gente falou na primeira questão. Mas, de certa forma, não é criação de Deus, nem de forma direta nem indireta, mas tem um grau de dependência, mesmo que não seja pela vontade de Deus, tá bom? Fechou? Vocês compreenderam isso? Essa pode dar uma confusão na cabeça de vocês, então tem que tomar muito cuidado. É preciso saber bastante de Agostinho de Hipona porque cobra-se muito. Pode ser que caia nesse próximo Enem, pode ser que não caia, mas é importante saber, porque a gente nunca sabe o que vai cair. O Enem, às vezes, ele dá uma loucura aí, mas tem cobrado. O último Enem cobrou Agostinho, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham acertado, eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, dessas nossas questões, da revisão também de filosofia medieval. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês e é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!